Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal, como sempre, abrir com os títulos. CDO apoia Cabo Verde na elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas com uma subvenção de $50 mil. Ministro Vítor Coutinho anuncia que ainda este mês é lançado o concurso. O Banco Mundial entra com $300 mil. O Governo vai lançar ainda este ano um estudo para determinar o peso da cultura na economia. Uma informação anunciada ontem pelo Ministro da Cultura, Augusto Veiga, à margem da abertura do ano. O Governo acaba de aprovar os resultados da segunda fase da qualificação do processo de privatização da Cabo Verde Handling para a aquisição de 51% do capital social. O coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado fala hoje à imprensa. A Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência no Ensino Superior e Profissional é oficializada hoje. Tem como objetivo promover a inclusão e igualdade de oportunidades e estimular o diálogo sobre acessibilidades. Na República Democrática do Congo, a hora é de balanço. Fortes chuvas atingiram a capital congolesa no último fim de semana, causando inundações. 30 pessoas morreram, pelo menos 50 mil casas foram afetadas. Primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, técnica do Máriozinho Fernandes. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá o presidente norte-americano. Donald Trump confirma que mantém as tarifas globais apesar da queda das bolsas nos Estados Unidos. E promete aplicar mais 50% de direitos aduaneiros à China, caso a China mantenha os direitos de importação de produtos chineses nos Estados Unidos de 34%. A China tem até hoje para recuar. Em caso contrário, os Estados Unidos vão impor sanções, tarifas suplementares até 50%. Os ministros do Comércio da União Europeia já têm entendimento sobre medidas de retaliação, mas insistem em que a via mais adequada é negociar com os Estados Unidos. Os partidos políticos falam hoje à imprensa sobre as jornadas de preparação da sessão plenária que começa amanhã e que abre com um debate com o Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, agendado pelo próprio Governo. Em sede de perguntas dos deputados, vai responder o Ministro da Saúde a pedido da UCID. A agenda retoma os itens da sessão plenária anterior, interrompida por falta de quórum, apreciação e votação da Conta Geral do Estado de 2022, a proposta de lei que estabelece o regime especial de reforma antecipada dos funcionários dos serviços municipais de água e saneamento que operam nas ilhas de Santo Antão e São Nicolau e a continuação da aprovação na especialidade da proposta de revisão do Código Eleitoral. A CDO vai apoiar Cabo Verde na elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas com uma subvenção de $50 mil. A informação consta de um comunicado da própria CDO, distribuído ontem à comunicação social e já confirmada pelo Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Vítor Coutinho anuncia que ainda este mês é lançado o concurso público para a seleção da empresa que vai projetar o Plano Nacional de Infraestruturas, que também conta com financiamento do Banco Mundial de $300 mil. É mais do que um plano técnico, é um instrumento de visão estratégica pensada para garantir que os investimentos públicos em obras de infraestrutura sejam planeadas com inteligência, com sustentabilidade e com alguma justiça territorial. A nossa ideia é ter infraestruturas verdes, resilientes, com forte impacto económico, social e ambiental, mas principalmente pensados para servir Cabo Verde nas próximas décadas. É um plano que se projeta para 10, 15 anos, que permitirá uma abordagem coordenada, integrada, com foco na eficiência dos investimentos, na redução das assimetrias territoriais e na melhoria concreta da vida das pessoas.
Vítor Coutinho, o plano, assegura Vítor Coutinho, é abrangente porque toca as infraestruturas de desenvolvimento em todos os sectores e vai ser a base de todas as decisões. A ideia é ter esse instrumento que permite-nos visualizar no tempo as necessidades reais da população e projetar as infraestruturas em função das necessidades que o país poderá vir a ter, que tem hoje e que poderá vir a ter nos próximos 10, 15 anos. É um plano prospectivo que, a partir do diagnóstico do existente hoje, projeta o desenvolvimento do país para os próximos 10, 15 anos em nível de infraestruturas, de identificação, localização e o dimensionamento em termos de quantificação do custo envolvente e a forma do seu financiamento e o tal cronograma que acompanha qualquer plano. O financiamento do Banco Mundial está garantido, tal como o da CDO. Os termos de referência estão feitos. Agora é uma questão de tempo para ultimar os procedimentos administrativos e é lançado o concurso para a seleção da empresa para a elaboração do Plano Nacional de Infraestruturas. Nós, a nossa perspectiva, estamos com foco no essencial, é ligar pessoas, transformar territórios, servir Cabo Verde com uma visão abrangente, para além da rotina do habitual. Claro que é um plano que tem vários momentos de consulta pública, de auscultação, de envolvimento todas as instituições do país, todos os setores, todos os municípios. É um plano que é feito naturalmente, obrigatoriamente, em interação com os vários stakeholders, mas a nossa perspectiva é, no horizonte, até o final do ano, ter o Plano Nacional completamente aprovado, passando por todas as fases de consulta e de auscultação pública. Eu vou colocar-lhe a seguinte questão. Volta e meia, muda governo, há eleições, planos são alterados. Este plano parece que o objetivo é que seja um plano de envergadura. Deverá ser consensual? O que é que acha? Tem que ser um plano obrigatoriamente consensualizado, que vai ter que ter a aprovação, possivelmente, da Assembleia Nacional, que tem a anuência de todos os municípios, todos os partidos políticos, porque ultrapassa o horizonte temporal do mandato, é um plano, como disse, para 10, 15 anos, que perspectiva um conjunto de soluções a nível de infraestruturas para o próprio país. Vamos deixar de ter situações de que o aeroporto tal, o porto tal foi mal dimensionado, foi mal localizado, a estrada tal foi mal localizada, porque temos um instrumento, pelo menos, que antecipa. Claro que nenhum plano é perfeito, é ideal, é infalível. É sempre um instrumento de exercício de planeamento, compõe alguns riscos de pensamento hoje. No contexto hoje, pensamos para daqui 10, 15 anos. O ministro Vítor Coutinho realça que o Plano Nacional de Infraestruturas deve refletir os grandes desígnios e consensos nacionais e pensar em soluções com ousadia. Hoje de manhã, Vítor Coutinho visita o Laboratório de Engenharia Civil, onde assiste ao lançamento de uma nova máquina de verificação da qualidade do aço. O governo vai lançar ainda este ano um estudo para determinar o peso da cultura na economia. Uma informação anunciada ontem à margem da abertura do AM. O estudo já está a andar, nós neste momento estamos só a finalizar a parte orçamental para poder apresentar ao nosso financiador e acreditamos que ainda no primeiro semestre deste ano o estudo vai arrancar. É um estudo para um ano e é um estudo a nível nacional. Deverá estar presente em todas as ilhas e em todos os grandes eventos nacionais. O estudo está na linha do que disse Augusto Veiga durante a abertura oficial. Mais do que uma feira para negócios, o sector da cultura, o Atlantic Music Expo, é fator que alavanca a economia do país. Os valores que foram movimentados na semana do AM e do Creole Jazz o ano passado foram excepcionais e nem sequer nós conseguimos saber dos números todos. Por isso, há uma grande aposta do governo numa área que realmente une todos os cabo-verdianos, que é a área da música, mas que é a área cultural. No início de mais uma Feira da Música, a ambição é transformá-la numa grande plataforma económica e cultural, como avança o diretor-geral do evento, Benito Lopes. Temos profissionais de diversos pontos do mundo, temos profissionais local que têm capacidade de ir a qualquer parte do mundo e representar Cabo Verde a mais alto nível, a parte cultural. Então pensamos que estamos a conseguir pôr aqui pessoas de todo o mundo para o AM e conseguimos também transformar o AM num ponto econômico cultural do país.
Um compromisso que assegura o presidente do Conselho de Administração da ALOU, empresa parceira do Atlantic Music Expo, quer continuar a abraçar. Mas estamos a diversificar a economia nacional, estamos a exportar a cultura nacional e estamos a trazer gente para vir trabalhar aqui conosco, fazer desenvolver esse país. 11 anos depois, o percurso do AM é positivo, reconhece o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia. Jorge Garcia chama, no entanto, a atenção para alguns desafios, a começar pela sustentabilidade. Em nosso entender, nos falta essencialmente mercado. O mercado interno é pouco expressivo porque diminuto e poder de compra. Outro sim, pelo caminho já percorrido, urge equacionar aspectos inerentes à sustentabilidade do evento e debruçar sobre a possibilidade de percorrer as demais ilhas. As contas do AM e o déficit de 30% deve-se à saída de parceiros privados. De todo modo, o Ministro da Cultura, Augusto Veiga, promete que o Governo nunca vai deixar cair o AM, tal como o Crioulo Jazz Festival, obrigado a refazer o orçamento depois do recuo da Câmara Municipal da Praia. O Governo do ano passado para este ano aumentou a sua participação e nós fizemos questão de entregar a nossa parte antes do início dos trabalhos, exatamente para colmatar essa situação. O Crioulo já sabe, sendo quais forem os resultados, o Governo está sempre disponível para ajudar, porque nós acreditamos que é um grande festival para Cabo Verde. Nós não pomos em questão a questão da Câmara Municipal da Praia, porque é a sua gestão, mas em breve nós teremos encontros de trabalho com a Câmara Municipal da Praia e ficaremos a entender melhor a situação, mas o Governo está disponível para continuar a ajudar o Crioulo Jazz, por forma a manter esse grande festival aqui em Cabo Verde. Hoje o AM começa o dia com uma conferência sobre o Parque Tecnológico de Cabo Verde e as possibilidades de moldar o futuro da inovação e cultura no Atlântico. Os compositores, intérpretes, criadores de música e mesmo os promotores de eventos têm agora à disposição uma plataforma digital, o CLIP, criado pela Organização Internacional da Propriedade Intelectual, apresentado ontem à tarde no AM. A cantora Solange Cesarovna é a embaixadora da plataforma, que é de acesso livre, uma plataforma que permite conhecer e aprender tudo relativo ao negócio, sobretudo para quem quer viver da música, um assunto ao qual vamos regressar no outro olhar depois das 7h40. O Governo acaba de aprovar os resultados da segunda fase de qualificação do processo de privatização da Cabo Verde Handling para a aquisição de 51% do capital social, com a participação de 6 das 8 empresas concorrentes na primeira fase do processo, um detalhe tornado público em agosto do ano passado pelo coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado. Nós recebemos 8 manifestações de interesse de principais operadores a nível mundial, sendo a NACO, que é da Nigéria, temos também a Swissport, que é da Suíça, a Viator, que é da Suécia, a Menzies Aviation, que é do Reino Unido, a Aviation Ground Handling da Bélgica, temos a Celeb também, que é da Turquia, e a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha. Desses 8 concorrentes, a data de hoje, todos já foram notificados e apenas 2 concorrentes, a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha, é que não foram admitidos para a segunda fase. E não foram admitidos por quê? Algum motivo especial? Por não terem cumprido os requisitos e as formalidades que o caderno de encargos determina para a primeira fase, que é uma fase dedicada a conhecer os interessados e deveriam, portanto, apresentar alguns documentos que nos permitem conhecer esses concorrentes em como são concorrentes que operam neste ramo de handling. Então, falta de informações. Certo. Aprovados os resultados da segunda fase pelo Governo, as empresas apuradas são agora notificadas do início da terceira e última fase. Sandinei Fernandes tinha esclarecido na altura que a privatização da empresa, ora detida pela ASA, visa dotar o país de um serviço de handling moderno e competitivo com um parceiro estratégico que vai ser encontrado no fim da terceira fase, que em princípio começa hoje. E nesta fase nós teremos
a levar em consideração critérios de seleção que compreendem, portanto, objetivos estratégicos, como o valor apresentado para aquisição dos 51%, o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, qual é o contributo para a expansão do hub aéreo e o crescimento da economia nacional e também a experiência técnica de gestão em relação aos serviços de handling. Mas também estaremos a olhar para a proposta que dê melhores garantias a nível de idoneidade, capacidade técnica, financeira e de gestão, moralmente olhar para a proposta técnica com o plano estratégico que melhor satisfaça o interesse público, mas também para a proposta financeira que melhor satisfaça o interesse público. A subconcessão das operações portuárias deve ser a próxima operação, tanto mais que a consulta pública está concluída também desde o ano passado. O Conselho de Ministros já confirmou a substituição do diretor nacional da Polícia Nacional. O Emanuel Stalin está agora em situação de pré-aposentação, já publicado no Boletim Oficial. O próximo diretor nacional é o superintendente Jorge Andrade, atual diretor nacional adjunto para a área administrativa. Um dossiê que a Ministra da Defesa e de Assuntos e da Presidência do Conselho de Ministros, Jardine Leles, deverá confirmar hoje na conferência de imprensa para dar conta das decisões do Conselho de Ministros de ontem. O Presidente da República preside a primeira sessão da Comissão para as comemorações dos 50 anos da Independência Nacional. A Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência no Ensino Superior e Profissional é oficializada hoje. Tem como objetivo promover a inclusão e igualdade de oportunidades e estimular, Angélica Vaz, o diálogo sobre acessibilidades. A iniciativa, conforme sustenta a presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência no Ensino Superior e Profissional em Cabo Verde, Marlice Vaz de Barros, é uma resposta a uma necessidade crescente de apoio e sensibilização em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Foi iniciativa nossa mesmo. Desde que entramos na universidade, constatamos algumas dificuldades em relação ao ensino para pessoas com deficiência. No entanto, graças a Deus, temos o apoio do núcleo, que é uma sala criada na UniPG, onde temos ferramentas que nos auxiliam durante o percurso da formação, mas há muitas coisas a serem constatadas. A inclusão educacional é ainda um desafio no país, por isso essa, de entre outras, é a motivação de luta definida pela associação presidida por Marlice Vaz de Barros. Objetivos são vários, mas o mais essencial que estamos a tentar alcançar com esta criação é promover a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Todos nós sabemos das dificuldades que as pessoas com deficiência têm. Então, não é só falar da inclusão, mas sim colocar em prática. E nós estaremos aqui para acelerar essas mudanças. A responsável da referida associação acrescenta que a mesma vai oferecer diferentes suportes e recursos para estudantes e pessoas com deficiência em instituições de ensino superior e profissional. Ela reconhece ainda a necessidade de incluir todos nessa luta. Vamos dar formações, por exemplo, aos formandos sobre como trabalhar, por exemplo, com pessoas com deficiência. Vamos dar apoio também aos alunos que também têm dificuldades a obterem conteúdos para pessoas com deficiência. Neste momento também estamos a trabalhar num projeto que é sobre a aquisição de materiais 3D, que facilita muito para os estudantes, para os professores, para os colaboradores da educação em si. A apresentação pública da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência no Ensino Superior e Profissional em Cabo Verde acontece hoje às 15 horas no Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UniPG e conta com a presença da Secretária de Estado da Inclusão Social e representantes das várias associações de pessoas com deficiências em Cabo Verde. A assinatura da Carta de Compromisso é a próxima etapa do processo de constituição da Marigual, rede interinstitucional de promoção da igualdade e equidade de género, prevenção e combate à violência baseada no género no sector da pesca. A oficialização da rede tem lugar já amanhã, como nos conta a Ilson Martins.
A rede Marigual foi criada em junho do ano passado no âmbito do projeto Mulher de Choluta, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Celeste Fortes, membro da rede, avança que a Marigual surgiu da necessidade de reforçar o trabalho em rede no setor da pesca artesanal sustentável, com foco em questões de equidade de género. Então, desde junho, nós iniciamos um processo de formação de algumas instituições na área de igualdade e equidade de género, instituições do setor das pescas. Depois, não cria essa rede, que é formada por cerca de 17 instituições que trabalham tanto no setor das pescas como na área social de igualdade e equidade de género. E desde então não tem vindo a fazer algumas atividades dentro de nossa agenda comum de trabalho. A filosofia da rede, conforme Celeste Fortes, é ter uma agenda comum no setor da pesca artesanal com as comunidades pescatórias, envolvendo pescadores, peixeiras e tratadores. Não só, né, em toda a comunidade. E havendo essa agenda comum de trabalho, todas as instituições que têm na rede que desenvolver essas atividades em nome da rede. Green assim, por exemplo, nota numa ação 3 da rede de nossa agenda comum desse primeiro semestre, que é um curso Artes e Igualdade que está a ser implementado com a Universidade Técnica do Atlântico na CG Instalação. E nós, outras instituições da rede e outras pessoas da rede, não te apoiar no desenvolvimento daquele curso de formação. Durante o ato da formalização pública da rede, as instituições membros irão assinar a carta de compromisso, conforme refere Celeste Fortes. Que isto compromete a alimentação e execução de uma agenda comum de trabalho, a partilha de recursos, consoante as competências de cada instituição, porque algumas instituições têm mais competências para a área de formação em igualdade e equidade de género, outras instituições têm mais competências na área do mar, da conservação, da pesca artesanal. Então, conforme as competências, também ser essa partilha de recursos. Então, essa formalização acaba por ser pública, te permitir nós ter um compromisso de todas as instituições com a assinatura de aquela carta de compromisso. A coordenação da Marigual, segundo Celeste Fortes, será feita de forma rotativa, semestralmente, entre as instituições integrantes da rede. As autoridades da República Democrática do Congo atualizam o balanço das pessoas afetadas pelas inundações na capital. 30 pessoas morreram, 5.000 casas afetadas. O governo abriu um centro de emergência para acomodar as famílias cujas casas foram inundadas. O secretário da Saúde, logo justo 24 horas depois do Dia Mundial da Saúde, vai avançar com a retirada de flúor da água potável. Robert Kennedy disse hoje que vai informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças para deixarem de recomendar a utilização de flúor em todo o país. Kennedy, em declarações já de Associated Press, após uma conferência de imprensa, que disse que, para além de informar os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, está também a formar um grupo de trabalho para se concentrar na questão da fluoretação de água, o processo de acrescentar pequenas quantidades de flúor à água. Também hoje, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos anunciou que está a analisar novas informações científicas sobre os potenciais riscos para a saúde do flúor na água potável. Vamos concluir, Orlando Lima, com uma informação. O Supremo Tribunal de Justiça confirma que as autoridades norte-americanas podem aplicar a lei do século XVIII para deportar migrantes, mas com uma ressalva: eles têm direito a um julgamento justo. Júlio Vera Cruz Martins com o Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo.